Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Como sempre, a finalidade desse canal é informar para você sobre a perspectiva de uma nova sociedade humana aqui na Terra, um novo mundo. Essa perspectiva, ela foi anunciada mais de 800 anos antes de Pedro e João terem escrito as suas cartas e João ter escrito o livro do Apocalipse. Jesus Cristo anunciou um novo mundo. Os dirigentes religiosos de hoje, é isso que eles devem anunciar dentro das igrejas. Tem que preparar as pessoas que estão na Assembleia para um novo mundo. Não para esse mundo. Esse mundo aqui não presta. Esse mundo, o que vai acontecer com ele é o que está acontecendo com algumas autoridades aqui no Brasil. Ele vai ser sancionado. Esse mundo vai deixar de existir. Mas Deus dá um conselho às pessoas que estão na dianteira, às pessoas que foram incumbidas de passar a palavra de Deus. Desde o primeiro que foi batizado, agora nesse instante, ao mais antigo. E como eu sempre digo a você, eu vou ler uma passagem hoje aqui com vocês, que vai deixar bem claro para você o seguinte: religião não salva ninguém. Escuta uma coisa: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas esse livro, ele foi elaborado para fundir o Estado com a igreja. A igreja domina as massas, as pessoas, e o Estado governa. O Estado não consegue governar sem a igreja. Para você ter uma ideia, reis eram coroados pelo Papa. Sem a bênção do Papa, o cara não era rei, porque o Papa era a representação de Deus na Terra, que o rei sabia, porque o rei, para governar, tinha que ter o apoio da igreja que controlava o povo. E para a igreja controlar o povo, ela criou um monte de costumes e tradições e que vigoraram até a reforma religiosa, lá na Idade Média. Mas a reforma, em vez de extinguir os costumes e as tradições, não. O que aconteceu foi a coisa errada se espalhou junto com a palavra de Deus. Os costumes e as tradições foram junto com a verdade, ali misturado. Por isso, você, quando estiver na igreja, saiba, aquela denominação religiosa que você escolheu para seguir, ela não vai te salvar, porque é individual. Você só aprendeu sobre Jesus Cristo, acreditou, tem fé nele e no Pai dele. Não pense que esse pastor que está ali no público, esse cara que está gritando, que está dando cambalhota, está pedindo 1.000, 2.000, entendeu? Está dizendo que é o cara, vai te ajudar em alguma coisa. Ele que se cuide. Eu vou ler para você uma passagem no livro de Isaías. São dois momentos. Um, eu vou dizer, vou falar para você o conselho que Deus dá para os dirigentes religiosos hoje em dia. E é bom que eles ouçam bem o que está sendo dito aqui. E a outra parte, eu vou ler como é que vai ser a definição de quem vai ou quem não vai ser salvo. Como é que isso vai ser definido? Como é que Deus vai analisar isso? Ele diz na Bíblia Sagrada. Ele fala de uma grande multidão, ele fala de salvação, fala de arrebatamento. Mas aqui onde eu vou ler para você, ele vai dizer o critério
Existem qualidades que as pessoas têm que ter. Ah, tem. E dentro dessas qualidades tem um critério. Primeiro eu vou ler o anúncio que ele dá para os dirigentes, para as pessoas que estão à frente em divulgação da palavra de Deus. Está em Isaías, capítulo 10. Depois nós vamos ler o versículo 10 versículo 1. Depois eu vou ler 10, versículo 12. Isaías, capítulo 10. Depois nós vamos para o 11. Mas primeiro vamos no 10, a partir do versículo 1. E depois eu vou dar uma pausa e vou ler o versículo 12. Essa mensagem é para você que pensa que é esperto na igreja. Você está me ouvindo? Que pega a palavra de Deus e diz que você sabe. Ah, você sabe. Você é teólogo, você é seminarista, você é bispo, você é reverendo, você se diz pastor, você se diz apóstolo, você se diz ancião. Tome cuidado, porque a vida de um é cobrada do outro. Entendeu o que eu quero dizer? Não minta. Se você leu, viu que o que está falando não é verdade, corrija logo. Você tem mulher, tem filhos, tem netos, ou você pensa que vai vir só sobre você? Tolinho. Capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ver o que Nosso Senhor diz. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos. Ai dos que decretam leis injustas, que ensinam injustiças e que escrevem coisas opressivas para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do povo. Ai de vocês! Ai de vocês! Não pensem, de Deus não se mofem, não enganem. Se você nunca teve uma experiência com Deus, não pense que está enganando alguém. Agora vamos ao versículo 12. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Não seja arrogante. Não se deixe levar pelo orgulho. Não seja arrogante. Não se deixe levar pelo orgulho. Olha o que o rei da Síria pensava. Eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria. Não pense que você sabe demais. Porque sou inteligente. Removi os limites dos povos. Roubei o dinheiro dos outros. E como valente, abati os que se achavam maiores do que eu, tronos. Estavam sentados em tronos. Tome cuidado. Essa mensagem foi para o rei da Síria. Foi para o rei da Síria. Quando ele chegou às portas de Jerusalém. Depois, na sequência da leitura, Deus diz o que vai acontecer. Diz o que ele fez e diz o que vai acontecer com ele. Então não seja assim. Não ensine coisas erradas.
Não crie costumes e tradições erradas. Não prive a pessoa pobre da palavra de Deus, da verdade. Não faça isso. Escute, não faça isso. Não diga para a pessoa, seja boa e justa, você vai para o céu. Ah, o Espírito de Deus falou comigo. Você não tem nem ideia do que é o Espírito de Deus falar com a pessoa. Você não faz ideia disso. Quer ver uma experiência? Lê o relato de Isaías, quando Deus falou com ele. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Vê o relato em que Jesus Cristo falou com Paulo. Você está pensando que é brincadeira? O Espírito de Deus me deu uma revelação. Tome cuidado. No capítulo 11, nós vamos falar sobre como a coisa vai acontecer. É engraçado que isso está escrito no capítulo 11 de Isaías. E eu vou ler para vocês. O novo mundo vai ser criterioso. Vai ter que ter, as pessoas vão ter que ter qualidades que eu já cansei de falar nos meus vídeos. Não importa, você tem que ter essas qualidades. Não adianta. Ah, no novo mundo eu vou ter essas qualidades. Não, você tem que exercer elas aqui agora. Quer ver uma coisa? A pessoa fala assim: ah, eu vou para o céu, eu vou para o céu. O céu é a morada de Deus, então o céu é um lugar santo. Aí a pessoa diz que vai para o céu, ela vai ser santa lá. Lá ela vai ser santa, né? Aqui não. A pessoa que diz que vai para o céu, ela tem que ter qualidades santificadas. Por quê? Porque ela vai ser arrebatada com o corpo espiritual. O corpo espiritual. Paulo diz que a ressurreição dos arrebatados vai ser um corpo espiritual, uma forma espiritual, uma outra essência. É a pessoa, só que com um corpo espiritual. É santo. Aí ele vai ser santo quando ser ressuscitado. Enquanto não for ressuscitado, ele não precisa ser santo, não é isso? Tem passagens nas cartas de Paulo que Paulo endereça aos santos e aos que estão à dianteira. Uma vez eu questionei isso. Paulo está direcionando a carta dele às pessoas seladas e escolhidas, aos santos e àqueles que estão à dianteira da palavra, da pregação. Duas classes. Às vezes a pessoa não quis entender, entendeu, fingiu que não entendeu. Vamos ler agora o capítulo 11, a partir do versículo 1. Aqui, Deus está falando aqui sobre aquela situação da Síria e tal. Aí ele faz esse parênteses aqui. Preste bem atenção. Qual é a diretriz que ele vai ter? Do trono de Jessé é o pai de Davi, então Deus faz uma referência. Do trono de Jessé sairá um rebento, sairá um herdeiro, um descendente. E das suas raízes brotará um renovo, um galho. Sairá um galho. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui Deus está se referindo a Jesus Cristo. O interessante é que eu tenho falado que quem está inspirando a Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Então ele está falando dele mesmo. Espírito do Senhor. O Senhor, na minha Bíblia, está em letra maiúscula, porque aqui tinha um nome que foi subtraído. Então, para não ter o nome, colocaram o Senhor em letras maiúsculas. Você, se tiver curiosidade, procura saber por que o Senhor, nas Bíblias Sagradas, está todas as letras maiúsculas. Porque tem o Senhor normal, o Senhor com letra maiúscula e minúscula, e tem o Senhor com todas as letras maiúsculas. Esse aqui é o Espírito do Senhor. Aqui ele se refere ao Pai Celestial, o Espírito do Pai Celestial. O Espírito de sabedoria e de entendimento. A pessoa, o rebento, que é Jesus Cristo.
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Pai Celestial. Essa pessoa que vem da descendência de Davi terá essas qualidades e o espírito do Pai Celestial, de Jesus Cristo. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, do Pai Celestial. Não julgará segundo agora. Presta atenção. Quem vai julgar a humanidade? Jesus Cristo. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso. Presta bem atenção. Não julgará segundo a aparência. Jesus Cristo não vai julgar segundo a aparência das pessoas. Nem decidirá pelo que ouvir das pessoas. Ele não julgará nem pela aparência, nem pelo que vou ouvir das pessoas, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz: quem vai herdar a terra, presta atenção, quem vai herdar a terra são os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 5. Aqui ele está dizendo que não julgará pela aparência, nem pelo que ouviu dizer daquela pessoa, mas julgará com justiça e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, os perversos. Então, no novo mundo, além de ser manso, justo, honesto, misericordioso e fazer o bem, a pessoa ela vai ser observada, analisada, julgada, não pelo que os outros dizem e nem pela aparência. Isso significa que se ele não vai olhar a aparência nem ouvir o que os outros dizem, é bem claro, a salvação é individual, mas é individual mesmo. Pai, vai analisar o pai, vai analisar a mãe, vai analisar o filho, vai analisar o neto. É assim que funciona, um a um. E vai ser uma multidão. Essas pessoas todas vão ter qualidades semelhantes. Qualidades semelhantes. Tipo assim, o que você não faria, ele também não faria. Por quê? Porque se você tem a mesma índole daquela pessoa. A ideia é que na Terra seja um lugar de paz, em que a humanidade possa se desenvolver, aprender, progredir e evoluir. Haverá o reino celestial e haverá o reino dos homens na Terra. A Terra vai ser administrada por Jesus Cristo. Por um período de 1000 anos, ele e os príncipes que ele vai arrebatar da terra administrarão toda a humanidade sobrevivente da grande tribulação. Ah, mas eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu não quero ficar na terra. Então, aguarde, espere o chamado celestial. Se Deus falar com você, literalmente, você vai para o céu. Mas se for um desejo seu, mas é um desejo seu, tá? Mas você não foi contatado por Deus, saiba que você tem um desejo bom e você possivelmente vai viver na Terra. Se você estiver vivo no final da grande tribulação, que nós não sabemos quando vai terminar, pois já sabemos que ela já começou. O mundo está num caldeirão, mas um caldeirão em cima de um fogareiro. Não é um fogão a gás, é fogão a lenha, aquele que faz aquele fogo que pega a panela toda. E já estamos assim já há algumas décadas.
E sabe-se lá até quantas décadas vai na frente. Olha, esse livro aqui. Nós estamos no século XXI. A gente não sabe quantas atrocidades a humanidade já fez. A gente tem histórias que a gente fica sabendo das atrocidades que a humanidade fez. Mas esse livro está aqui conosco. Mal ou bem está aqui conosco. Tiraram livros, tiraram palavras, colocaram palavras, mas ele está aqui, um livro que diz que é a palavra de Deus, e está aqui, e vai adiante. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento. Faça a coisa certa. Não se entregue a pastor de igreja, ou qualquer nome que seja lá na igreja que você está. Não se entregue. Ouça a palavra de Deus, agradeça a Deus, vá para sua casa. Não. Seu dinheiro, Deus não precisa dele, não. Não, seu dinheiro Deus não precisa, não. Deus quer você, não quer o seu dinheiro. A igreja está precisando de dinheiro para fazer a manutenção aqui e ali, você colabora. O pastor ficou desempregado, está desempregado, ele e a família dele, você colabora. Apesar, Jesus Cristo falou que nunca deixe alguém chamar você de pastor, nem de senhor, pois pastor e senhor só existe um. Não sei por que existe pastores na igreja. Seriam servos de Deus. Tem igreja que dá o nome de ancião. O ancião, pronto, o ancião tá bom. O ancião denota uma pessoa mais velha que tenha mais conhecimento. Fiquem com Deus. Deus abençoe.